Fala galera, tudo bem? Como vocês podem ver, eu estou num local diferente aqui, certo? E esse vídeo também será diferente. Como vocês puderam notar no próprio título do vídeo, eu irei conversar com vocês. É claro que não é uma conversa instantânea, né, imediata, porque é uma gravação isso aqui. Mas eu digo que é uma conversa porque eu vou estar respondendo nesse vídeo a maioria das dúvidas que os inscritos, no caso vocês, me mandam lá no Instagram, no caso a página Física para Fortes. Então, eu quero usar esse vídeo aqui para poder responder essas perguntas e também dar algumas opiniões, algumas considerações, no caso opiniões minhas, pessoais. Então, eu já quero deixar claro que todas essas opiniões, elas são passíveis de críticas e eu estarei aberto a ouvir todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez. Curta o vídeo também, por favor. E também comente, principalmente comente, porque eu vou querer ouvir, aliás, ler, né, a opinião de cada um de vocês. Então, como eu estou aqui com o caderno, eu vou ler para que eu possa me orientar. A primeira coisa que eu começo aqui nesse vídeo é, talvez a que a maioria pergunta, é como se preparar para um concurso militar. Bem, sobre isso, aqui no canal eu já tenho 2 vídeos que eu comento sobre esse ponto. É porque esses vídeos que eu fiz foram bem no princípio do canal, talvez em janeiro e fevereiro, e aí o canal tinha cerca de 4 ou 5 meses. O canal não tem nem um ano ainda, mas enfim, tá tudo novo, né? E nesse vídeo, tem 2 vídeos, aliás. Um eu falo exatamente isso, como se preparar para um concurso militar. E nesse vídeo eu falo como eu montei o meu cronograma, como eu montei as grades de estudo, para que eu pudesse me organizar e estudar em casa de forma organizada. Porque sem essa organização, não tem como você manter um desempenho constante, né? Por mais que isso seja de fato impossível, sempre terão altos e baixos, mas é difícil você manter algo constante por muito tempo sem organização. E é por isso que é importante você criar um cronograma, e tudo isso eu menciono nesse vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição ou no izinho, eu sempre esqueço. Enfim, um desses 2. Caso você nunca tenha assistido isso, eu peço para que assista, porque vale muito a pena. Vai te dar uma nova visão, vai abrir a sua mente, ok? Além disso, eu também tenho um outro vídeo que eu falo sobre os livros que eu usei para estudar. Esse quesito também é algo muito pessoal, porque foram os livros que eu usei, apenas eu. Poxa, eu não fui a única pessoa que passou num concurso militar. Existem milhares de pessoas que passaram em outros concursos militares. Sendo que eu falo nesse vídeo que por mais que possa existir uma grande variedade de livros que você possa usar, também é um fato de que muitos desses livros eles são semelhantes, vamos dizer assim. Às vezes é o mesmo livro. Então nesse vídeo eu menciono os livros que eu usei. E pode ter certeza que são bons livros. Por mais que possa existir outros, esses são livros muito bons. Então eu já começo o vídeo falando sobre isso, algo que eu já mencionei nos outros vídeos. Para você se preparar para um concurso militar, é necessário você ter organização e, além disso, é necessário que você tenha bons livros. Então, o vídeo aqui ele vai muito além disso. Eu queria falar aqui sobre as dificuldades do estudo. E isso aqui eu não falei em momento algum até agora no canal. Bem, quais são as dificuldades que nós vamos encontrar? Aliás, eu falo nós, né? Porque me considerando como se fosse eu no passado, apesar de eu ainda estudar. Mas quais são as dificuldades que nós encontramos quando nós começamos a estudar do zero, caso você esteja nesse patamar? Bem, a primeira dificuldade que você enfrenta são as frustrações que você vai encontrar por estar sempre tendo alguma dificuldade. Parece meio retórico, meio contraditório. Parece meio pleonástico isso, certo? Mas é isso mesmo. Você acha que por estar começando a estudar vai ser difícil, mas que essa dificuldade ela deveria diminuir com o passar do tempo, porque você supostamente iria começar a ficar mais inteligente, então as coisas seriam mais fáceis. Mas aí que tá, nunca vai ficar mais fácil. A verdade é que sempre terão novos obstáculos, e obstáculos cada vez mais difíceis. Isso é um fato. E você precisa entender que isso não significa que você não está aprendendo. Você precisa também entender que é necessário você enxergar através dessas dificuldades. Se antes você tinha dificuldade em fazer uma simples conta de divisão, manipular frações, e agora sua dificuldade é entender por que uma determinada fórmula ou um determinado cálculo complexo não está saindo do jeito que você esperava, consiga analisar essa situação e ver, olha só que grandioso. Antes você tinha dificuldade em algo tão simples.
e agora você tem dificuldade de algo tão difícil, sabe? Ah, mas eu deveria saber. Ué, se você continuar se esforçando, eu tenho certeza que você vai superar esse obstáculo. Além disso, tem um fato muito importante, que o aprendizado ele não é uma função afim, ou seja, é algo constante, como se você estivesse apenas depositando conhecimento em sua cabeça. Você não é um banco, certo? Portanto, entenda que certas coisas são mais fáceis de aprender e certas coisas são mais difíceis também de aprender. Então, se no início você tem um avanço muito rápido, é de se esperar que quanto mais você vai aumentando o seu nível intelectual, mais tempo é necessário para que você continue essa progressão, esse avanço. Entendeu o que eu quis dizer? É como se, falando um pouco de matemática, é como se fosse uma função que no início você cresce rápido, mas depois você começa a crescer cada vez mais devagar. Mas ainda assim cresce. Aonde eu quero chegar? Entender que essas pequenas dificuldades, que elas vão escalando com o tempo, quanto mais você estuda, mais você aprende, e também suas dificuldades elas vão acompanhando o seu nível intelectual. Ou seja, você também vai encontrar obstáculos cada vez mais difíceis, mas entenda que todos eles são possíveis de ser ultrapassados. Basta você manter o mesmo desempenho que você tinha no princípio quando começou a estudar. E aí que está o grande fato preponderante, né, da organização e também da disciplina. Você manter o mesmo desempenho, independente dos obstáculos que estão vindo, essa é a grande chave, esse é o segredo para que você possa alcançar o seu objetivo, que é passar no concurso, seja ele qual for, militar ou não. É aí que está o grande detalhe. Bem, além disso, como eu falei, é necessário você ter disciplina e organização. Mas para que você possa alcançar esse objetivo a longa data, principalmente você tem que ter paciência. Sim, paciência. A gente vive hoje numa sociedade tão imediatista, onde tudo é rápido, informações são rápidas. Você em um dia pode ter lido mais de 20 títulos de algum artigo. Não chegou a ler o artigo, né? Mas viu várias informações. E aí quando você tem que estudar, você tem que parar e ficar 2 horas lendo a mesma coisa e depois 3 horas lendo outra coisa, enfim. Isso por si só já é algo que não é compatível com a nossa atual realidade. E aí você está estudando e percebe que não está desenvolvendo tão rápido assim. E a prova está chegando e você não consegue aprender. Tudo isso você tem que entender que é necessário ter paciência. E também compreender que, por mais que você esteja estudando, talvez a sua vez de passar na prova não seja agora. Como também foi comigo. Eu estudei muito na primeira tentativa. E mesmo assim eu compreendi que talvez passar na IFOM não seria de primeira, talvez. E de fato não foi, foi por pouco. Mas é importante você ter essa maturidade e entender que estudar é um investimento a longo prazo. Não adianta vir com essa postura imediatista. Ah, se eu fizer dessa forma assim, eu vou pegar rápido a matéria e vou estar pronto para a prova. Sabe o que acontece quando você tenta assumir uma postura imediatista? Ou seja, você quer resultado rápido? Geralmente, isso é uma opinião minha, uma crítica minha. Geralmente a pessoa ela estuda assim. Ah, eu vou fazer por dia 40 questões. Ah, eu vou fazer por dia 30 questões. E aí assim, eu vou estar daqui a 2 meses finalizando todo o meu cronograma. Eu acho que esse tipo de método não é justo consigo mesmo. Porque, cara, primeiro que fazer 30 questões, independente da matéria que seja, digamos que seja física, é algo bem difícil. Muito difícil mesmo. Porque se você travar em uma só, isso já vai retardar todo o seu desempenho naquele dia. E aí começa a gerar o quê? Frustrações. Porque você idealizou o quê? Finalizar 30 questões. E fazer isso durante 2 meses, imagina, como é difícil, cara. Então, perceba que essa metodologia de estudo, de você querer impor pequenos objetivos, assim, pequenas metas, né? Isso não é justo consigo mesmo. Isso vai te levar, vai fadar você a ficar o quê? Sempre frustrado. Que metodologia eu usava? Eu preferia usar o quê? Livros, e eu ia seguindo o livro, normalmente, no horário que eu tinha estipulado. Se eu precisava estudar 2 horas num determinado dia o livro de Física 2, era aquilo que eu iria fazer. Ah, mas naquelas 2 horas eu não rendi muito naquele dia. Ué, vou fazer o quê? Não era o meu momento de render naquele intervalo de tempo. Talvez eu não estivesse bem, mas é isso, vou ter que esperar o próximo dia, né, que eu estipulei para aquele livro para dar continuidade. E foi assim que eu fiz. E dessa forma eu fui muito mais confortável para mim
eu ter que estudar o livro ou qualquer outra matéria. Eu fiz isso com todas as matérias, não só física, tá? Fui com todas que eu precisava aprender. Então, eu tô falando disso aqui, de estudar sozinho, pegar livros e estudar. Eu sei que quando eu falo isso, para mim, soa natural, porque eu já tenho costume. Mas eu também entendo e eu me lembro de que não era assim quando eu comecei. E aí a gente entra em outro quesito. Para você, é fácil, é algo simples estudar por livros? A verdade é que, para o estudante brasileiro em geral, e eu digo isso por ver assim, estar em contato, né? Porque eu sou professor também, apesar da pandemia que estamos vivendo. Agora eu não estou dando aula presencial, mas eu percebo que o aluno ele não gosta de usar livros. Ele não tem esse hábito de estudar através de livros. O que nós temos? Alunos que têm uma relação de dependência com os professores. Espera que o professor passe algum conteúdo no quadro e que aquele conteúdo, somente aquilo, seja necessário para você adquirir conhecimento necessário para passar em algum concurso, alguma prova. E eu, Matheus Fortes, tenho certas críticas quanto a isso e agora eu gostaria de expor elas aqui com vocês. Bem, isso é apenas a minha opinião, eu gosto de deixar isso bem enfatizado aqui. Eu acho que essa postura, que eu chamo uma postura passiva, ela não é uma postura que vai otimizar os seus estudos, entende? Eu uso a palavra otimizar, porque não significa que se você for dessa forma, você não vai passar no concurso. É claro que não, quem sou eu para dizer que você não irá? O que eu quero afirmar aqui é que se você assumir uma postura mais ativa, você com certeza irá otimizar, porque eu senti isso comigo mesmo. Eu queria deixar essa postura de aluno de lado e eu queria me tornar um estudante. Para mim, aluno e estudante são coisas distintas. Como eu já defini, o aluno é aquele que assume uma postura passiva, o que espera o professor passar a informação, aquela pessoa que é dependente do professor. Já o estudante, ele assume uma postura totalmente diferente do aluno. Ele é mais independente, ele tem um nível maior de independência com o professor. Por quê? Ele sempre busca estudar de forma própria. Ou seja, nós chamamos isso de autodidata, ok? Mas não confunda autodidata com autossuficiente, como se ele não fosse depender de forma alguma de ajuda de um professor ou de um amigo. A verdade é que quando você for trilhar esse seu caminho até conquistar o concurso que tanto você almeja, você irá receber inevitavelmente a ajuda de alguém, de algum professor, de algum amigo. Isso aconteceu comigo. E isso é um fato que eu não posso negar. Aliás, eu sou muito grato a todas essas pessoas, a todos os meus professores e aos meus amigos. Amigos que alguns desses estão até aqui no canal que eu entrevistei. Então, onde eu quero chegar com esse discurso? Eu gostaria que vocês entendessem que, no final das contas, caso vocês consigam passar no concurso, majoritariamente foi por causa de vocês mesmos, por causa de você, que você conseguiu alcançar isso. É claro que você terá o sentimento de gratidão. E, aliás, gratidão é um sentimento muito nobre que eleva a nossa alma. É muito bom você pôr isso em prática. Mas não significa que você afirmar, poxa, eu consegui o concurso porque eu me esforcei muito, isso é uma mentira ou isso é uma ingratidão. É claro que não. Aliás, eu falo isso a gente como professor, né? Eu entendo isso quando o aluno fala, poxa, eu consegui. E eu vou falar, cara, você conseguiu, você foi lá sozinho e conseguiu, cara. É isso, sabe? E aonde eu quero chegar com essa mensagem? Eu quero mostrar para vocês que no final das contas depende somente de vocês mesmos. De você que está me assistindo aí agora, você que quer muito passar para a escola naval, que eu vejo muita gente falando isso, AFA, EAR, EAN, seja qual for a prova, se não for também militar, depende somente de você. Então, quando você consegue compreender a magnitude disso e você entende que você é responsável pelo seu próprio futuro, essa noção de responsabilidade, que você que tem que trilhar o seu próprio caminho até você conquistar algo, a gente entra em qual quesito? O quesito do protagonismo. Quando você entende que você é protagonista da sua história, tudo fica mais fácil. Aí você entende que nada pode te parar. Ah, mas eu não tenho um curso para pagar. Ah, eu não tenho alguém para me ajudar. Você terá inúmeras dificuldades, como eu falei isso no início do vídeo. Sendo que, entenda, você mesmo decide se você quer ou não passar nessa prova. Entende? Eu acho que tudo isso que eu estou dizendo nesse vídeo é o de melhor que eu posso oferecer a vocês. Todos aqueles vídeos que eu faço de resolução de prova, aquilo não é nada comparado com o que eu estou falando aqui agora. Aliás, isso é o que eu acredito. E todos os outros vídeos também de
todos os outros vídeos onde eu falo sobre dicas de estudo, livros que eu usei, eu acho esses vídeos mais importantes do que qualquer outro vídeo de resolução. Porque resolver uma questão qualquer um faz, certo? Mas agora, você tentar estudar da melhor forma possível, isso é difícil, entende? E quando eu falo estudar da melhor forma possível, é como eu enxergo. Ou seja, você se organizar e você também usar livros adequados. Eu acredito que foi esses fatores que puderam me propor, vamos dizer assim, né? O que pôde fazer com que eu pudesse alcançar a EFON. Então eu espero que esse vídeo que eu fiz aqui para vocês, para você, te ajude a enxergar o que te espera nesse caminho dos estudos para um concurso, seja militar, seja não militar. Porque é exatamente isso. É você entender que depende apenas de você. Você é o responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Apesar de eu saber que cada pessoa, cada indivíduo, vocês que me veem através do YouTube, cada um tem a sua individualidade. Então, eu posso falar aqui, porque é só criar um cronograma. Eu sei que não é só criar um cronograma. Cada um tem a sua particularidade e isso vai influenciar nos seus estudos. Mesmo assim, é fundamental que você entenda que no final das contas, você é o responsável por passar ou não passar na prova, entende? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e esse vídeo foi feito para você, para que possa te inspirar cada vez mais a se tornar um estudante de verdade, ok? Então é isso aí, valeu galera!